Olá, irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos falando aqui da Europa, de Portugal, da cidade de Lisboa. E o nosso programa é as festas de Israel. Ao meu lado está o pastor Ricardo Azevedo. Pastor Ricardo, a paz do Senhor. Pastor Gerson, a paz do Senhor. Nós demos a palavra, estamos aqui cumprindo a palavra, que nós retornaríamos com o assunto, né? Exatamente. Nós paramos, meus irmãos, na última edição do nosso programa, no verso 7 do capítulo 12 de Êxodo. Eu vou ler para podermos retomar o assunto. Esse versículo diz assim: E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, pastor Ricardo, esse sangue representava proteção, livramento, e o povo tinha obedecido ao Senhor por conta disso, não é? É verdade, é um sinal, né? Inclusive, se você me permite, eu vou ler aqui o verso 13. Certo. Diz assim: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Muito bem. Então, o sangue era um sinal de livramento. Mas interessante, pastor Gerson, também eu queria ler um texto aqui, já no Novo Testamento, já para falando desse mesmo sangue, na profecia que existia nesse sangue para a igreja. Para a igreja. Ah, ótimo. Está lá na primeira então, carta lá, universal de Pedro, exato, capítulo 1. Tenho aqui anotado. Vamos lá, 1 Pedro 1, 18 e 19. Leia para nós, pastor. Então diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas o 19 é extraordinário, olha. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Que maravilha. Nós abordamos na edição passada do nosso programa um cordeiro. Cordeiro único. Único, né? Um projeto de salvação, único. E quem escreve isso é um pescador inspirado pelo Espírito Santo. Né? Cheio do Espírito. Só o Espírito Santo para revelar essa sincronia maravilhosa, né? Pastor Ricardo, eu estou pensando aqui, muitas vezes há pessoas que contestam o valor do sangue, né? O fato de nós clamarmos pelo sangue de Jesus, não é verdade? E nós observamos que é uma doutrina, meus irmãos, é uma doutrina que está amparada pelas Escrituras, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Há uma infinidade de textos que dão uma base bíblica sólida para a doutrina do sangue de Jesus, do poder do sangue de Jesus. E de Gênesis ao Apocalipse nós observamos isso, pastor Ricardo. É verdade. A doutrina do sangue de Jesus é algo extraordinário. No Velho Testamento, na figura do cordeiro, né? Sim. Desde o Gênesis, né, o primeiro ato foi oferecido ao Senhor e foi aceito, foi um cordeiro, né? Abriu, aliás, antes, né, dos nossos pais, quando pecaram, Deus fez para eles vestes, né? O animal foi morto, já apontando para esse único cordeiro. Único cordeiro. E vai até o Apocalipse, né? Eles o venceram pelo sangue do cordeiro. Maravilha. Né? Então, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Então, meus irmãos, não tememos nenhuma abordagem contrária a isso, porque nós estamos lastreados na palavra de Deus, na palavra viva. Louvado seja Deus por isso. Pastor Ricardo, eu tenho anotado aqui, além do sangue, Deus instituiu que a carne do cordeiro fosse assada, e o texto até diz, assada no fogo. É verdade. Nós podemos ler Êxodo 12, de 8 a 10, porque há umas instruções muito interessantes ali. Então vamos lá. Êxodo 12, a partir do verso 8 ao verso 10, Exato. Diz assim: E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que for dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. O cordeiro cru, ele não podia ser comido. E isso, profeticamente, pastor Ricardo,
aponta para o mundo religioso, que vê Jesus só como uma figura histórica, como Jesus dos evangelhos, sem a aplicação da profecia, sem a aplicação da revelação. E o interessante é que esse mundo religioso crê que esse tipo de entendimento agrada ao Senhor, suas festas, né? Sim, exatamente. Mas não é isso. O que agrada ao Senhor é o profético. O que vem dele e o que agrada a ele é o que vem dele, né? Nós não participamos de um Jesus como o cordeiro cru. Primeiro, uma orientação, né? Foi uma revelação. Para nós, ele é assado no fogo, ou seja, o poder do fogo que a Bíblia fala, representando o Espírito Santo, é que nos interessa. É Jesus revelado pelo Espírito Santo. Exatamente. Por isso que nós estamos vendo, não existe coincidência, né? Nós estamos vendo uma história que, no tempo, é uma história passada, no tempo cronológico, sim, mas os seus efeitos, o assunto que está dentro, o assunto profético, estão presentes para nós, né? Hoje, maravilha, você conhece Jesus com esse fogo que é o Espírito Santo. Exatamente. A única maneira de você participar dos mistérios de Jesus, da sua eternidade, é se o Espírito Santo revelar. Exatamente. Ele convencerá o mundo do Exato. pecado, da justiça e do juízo. Vamos continuar. Vamos lá. No verso 9, veja bem, há um destaque, né? Você leu, e o povo deveria comer a cabeça com os pés e com a fressura, ou seja, comer o cordeiro inteiro. Isso nos fala da palavra, né, pastor Ricardo? A palavra inteira, né? Completa. Completo. Né? Velho Testamento profético, o Novo Testamento, a presença do Cordeiro revelada pelo Espírito Santo. Agora, não pode ser na letra, né? Não pode, não pode. Tem que ser no Novo Pacto. Novo Pacto, exatamente. Novo Pacto. E a palavra viva, né? O ministério do Novo Pacto apresenta não o ministério da letra. Na anatomia do Cordeiro é comer todo, né? Cabeça, pés e fressura, todo o cordeiro. Você falou sobre a cabeça. A cabeça nos lembra um mistério do Novo Testamento. É verdade. Tem ali a cabeça e o restante do corpo, né? Pés e fressura. Você gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto? A cabeça fala do governo do Senhor, né? É Ele que governa a sua igreja. Os pensamentos saem dele, da mente de Cristo para a sua igreja. E os pés falam da disciplina. Governo e disciplina. Disciplina para andar firme no caminho, né? E a fressura é aquilo que é interno também. São os mistérios que a igreja tem com o Senhor, só o Senhor sabe, né? E esses mistérios, pastor Ricardo, são trazidos para nós, meus irmãos, através do poder do Espírito Santo, né? Do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais. Então nós observamos essa expressão governo e disciplina, são os ministérios, né? E os dons espirituais. A igreja como corpo de Cristo, ela passa pelos ministérios, né? Os dons chegam até os ministérios e vai para o corpo que obedece à determinação do Espírito Santo. É uma coisa muito linda. Né? Se não houver governo e disciplina, não tem como ter intimidade com o Senhor. Hoje, o mundo religioso de hoje se perdeu nisso, né? Perdeu essas duas coisas tão extraordinárias. Governo e disciplina. E há pessoas que têm medo do exercício dos dons exatamente por falta disso. Por falta disso. Do governo. Já ouvimos as pessoas falar, nós cremos nos dons, mas nós não sabemos como administrar. Exatamente. Faltou exatamente o cabeça e os pés, né? Governo e disciplina. Vamos lá, eu vou seguir aqui, pastor Ricardo, as ervas amargas. As ervas amargas lembravam o sofrimento da escravidão de Israel, mas para a igreja mostra uma outra coisa, né? Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. É verdade. Eu tenho um texto aqui, pastor Ricardo, eu não sei se os irmãos podem colocar na tela, Isaías 53:4, diz assim: verdadeiramente ele, né, referindo-se ao Messias, ao servo sofredor, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então hoje a nossa Páscoa, né, que é a ceia, a Páscoa não se aplica para nós mais. Isso ficou com Israel. Aplica para nós o profético dela. Né? O profético é a ceia, né? Ceia, Jesus determinou a ceia, é uma instituição
dada pelo Senhor Jesus, é uma ordenança dele, né? E ali as ervas amargas foram substituídas pelo vinho, Exatamente. que representa a alegria, o transbordar do Espírito Santo, a bênção que o Senhor tem para nos dar, né? A palavra, pastor, desculpa, pode falar. Palavra, ela pode ser contestada, ela é contestada, mas a expressão aqui, verdadeiramente, pronto, é verdade absoluta. Pode ser contestada? Claro que pode. Mas a verdade é do Senhor. É do Senhor, né? Muito bem, e o fermento, o Paulo fala um pouco sobre esse fermento. Eu queria ler 1 Coríntios 5, 7, que ele diz assim, um trecho, né? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, né? Fazendo menção lá da Páscoa, mas daquilo que nela continha de profético, né? O Cordeiro de Deus, que maravilha, né? Que tira o pecado do mundo. Né? E o mundo religioso hoje fica com a festa, né? Com o histórico. Nós ficamos com o profético, nós e quem desejar, né? Só fazendo uma menção de João Batista, né? Que coisa interessante quando ele pega todo o Velho Testamento e numa frase ele aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus. Que maravilha. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Não é do povo de Israel. Então ali ele já estava prenunciando um evangelho para todas as nações. Glória a Deus. Muito bem, pastor Ricardo, nós ainda temos que avançar. Outro detalhe interessante é que deveria ser comido com os lombos cingidos, sandálias nos pés, né? Cajado na mão e comer apressadamente. Podia explorar um pouco esse texto lindo? O lombo cingido é a igreja preparada, né? É a verdade, o lombo cingidos é cingidos com a verdade do Pai, né? Isso, a verdade. A igreja está preparada com a verdade do Pai, né? E as sandálias nos pés? Exatamente o caminho, né? É o caminho revelado pelo Espírito Santo. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o cajado nas mãos? É a direção do Espírito Santo. Essa hora que é de tamanha importância. Alguns movimentos religiosos, essa estrutura religiosa que tem o nome de cristianismo, abandonou isso, né? É verdade. Quando é que abandonou isso? Quando se distanciou do Pentecostes, né? Aí passou a viver sem um cajado nas mãos. Estamos aqui fazendo nenhuma crítica a nenhum grupo, mas nós estamos falando para nós, né, pastor Gerson? Que nós queremos a verdade. É uma advertência para cada um de nós. Exato. Né? Quando o salmista diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quer dizer, o Espírito Santo tem que estar conosco. É verdade. O Espírito Santo nos revela que Jesus é o nosso bom pastor. O mesmo que escreveu o Salmo 23 também escreveu, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso mesmo. Muito importante, né? Muito bem, meus irmãos. Então, nós estamos caminhando... E o apressadamente. Isso está meio óbvio, né? Esse aí está bem claro. Aplicado à igreja. Não perder tempo, né? Não perder tempo. Porque nós vivemos o quê? Sempre nós ouvimos isso nos seminários, né? Estamos vivendo o tempo do breve, não há tempo para nada. Não, o pastor Gideoti dizia assim, o tempo é o presente. Né? Amanhã ninguém sabe. Eis que presto vem. Amanhã pode ser a eternidade. Então, você tem que definir, se preparar hoje, agora, porque nós estamos vivendo esse tempo do apressadamente. Né? Muito. Jesus já está às portas. Né? Eis que venho sem demora. Estou à porta e bato. Então, é o tempo profético que nós vivemos. Dentro de um fato histórico que se deu há alguns milhares de anos, né? Mas o Senhor Jesus é vivo, né? Ele vive no tempo da eternidade. O profeta. Olha, eu já vou partir então, meus irmãos, para a conclusão desse nosso estudo maravilhoso. Toda a estrutura da Páscoa em Êxodo 12, nós observamos, aponta para uma obra, a obra redentora de Jesus. Quando João Batista, né, eu citei há pouco, quando ele identificou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava apontando para a morte de Cristo na cruz. E que aconteceu na ocasião da Páscoa judaica, não é verdade? Exatamente. Não foi uma coincidência, mas um cumprimento perfeito do plano de Deus, o sangue do verdadeiro Cordeiro que livra o mundo do seu juízo eterno. Então, meus irmãos, a igreja deve entender que vive hoje em tempos semelhantes, conforme aquela noite no Egito. Um juízo iminente está para vir sobre a igreja, pastor Ricardo, que é
e sobre o mundo, Exato. que é o arrebatamento da igreja. A única segurança, meus irmãos, está no sangue de Jesus. Nós vimos, né? No poder do Espírito Santo, na revelação da palavra viva, na separação do fermento do pecado e a prontidão para a igreja sair, para nós, como igreja do Senhor, sairmos. E daí a vigilância, né? Estamos indo em direção à terra prometida, apressadamente, rumo a Jerusalém celestial. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ceia, né? A ligação da Páscoa com a ceia. É importante. Porque a nossa ceia do Senhor é celebrada em memória do Senhor Jesus. Ele diz, em memória de mim. E o pão representa o corpo de Cristo e o cálice, o sangue do Senhor Jesus. Jesus disse, isto é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento, é um novo pacto no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos reconhecendo que o mundo ficou para trás. Isso. Nós lembramos do dia da nossa salvação e lembramos que saímos das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E Levítico 23 fala muito disso, né? Porque todas as vezes, Paulo reforça, né? Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a minha morte até que venha. Até que ele venha. Então né? ele está vivo. Ele está vivo. E nós não podemos deixar de lembrar do sacrifício do Senhor Jesus, né? E aí a gente olha lá para o dia da sua morte, mas a gente olha também para o futuro quando ele diz, né? Até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Então a aplicação profética é muito poderosa e assim como os hebreus foram libertos do Egito pelo sangue de um cordeiro, a igreja é liberta do pecado. Glória a Deus. Pelo sangue do Cordeiro de Maravilha. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, resumindo tudo isso, meus irmãos, nessa pequena abordagem, nós podemos dizer que a igreja, o chamado da igreja hoje é claro. Primeiro, crer no sacrifício do Cordeiro de Deus. Segundo, viver sob o poder do sangue de Jesus, em obediência para livramento, para comunhão. Manter a nossa porta do coração selada com este sangue, para o mal não poder entrar, né? E viver em santidade e vigilância, como você abordou, o tempo do breve, porque nós somos peregrinos em terra estranha, meu irmão. Nós estamos aqui Glória a Deus. por pouco tempo. E anunciar, né, como Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, anunciar que Jesus nos salvou, ele é as boas novas do evangelho e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Jesus. É isso mesmo, pastor. Então, meus irmãos, com isso nós estamos encerrando mais esse episódio. Voltaremos em breve com outros assuntos para as próximas festas. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, pastor A Ricardo. paz do Senhor, que assunto maravilhoso, hein? Maravilha. Que bênção, né? Para todos nós, né? A paz do Senhor, pastor Gerson, a paz do Senhor a todos os nossos Amém. ouvintes, amigos, irmãos, espalhados aí nos 4 cantos da terra. Deus os abençoe.